A CPI da pandemia ouviu hoje o servidor do Tribunal de Contas da União, que fez um estudo paralelo sobre as mortes por Covid-19. O relatório chegou a ser divulgado por Jair Bolsonaro. O servidor confirmou que o documento não era oficial e disse que o texto apresentado pelo presidente foi alterado. O auditor do Tribunal de Contas da União disse que partiu dele a ideia de elaborar um estudo para confrontar o número de mortos por Covid. Comecei a pensar que seria bom discutir com a equipe se eventuais inconsistências de notificação poderiam causar uma distribuição dos recursos federais sem equidade e sem proporcionalidade às reais necessidades de cada ente subnacional. Assim, comecei a pesquisar na internet alguns pontos para começar a provocar essa discussão junto à equipe de auditoria. Alexandre Marques disse que apresentou um rascunho a um grupo de trabalho do tribunal. As informações sugeriam que estados estariam aumentando o número de mortes por Covid para receber mais recursos do governo federal. Segundo ele, a teoria não foi para frente. Apresentei essa compilação de informações à equipe de auditoria na segunda-feira, dia 31 de maio, às 14h58, em um arquivo de formato Word. Concordamos que seria impossível haver um conluio para deliberadamente supernotificar os casos de óbitos de Covid-19. 6 dias depois, Alexandre Marques enviou o documento ao pai, que é amigo do presidente Bolsonaro. Senador, o que o meu pai me falou depois, ao longo da semana seguinte, foi que ele repassou esse arquivo em Word para o presidente da República. Simplesmente isso. No dia seguinte, pela manhã, Bolsonaro apresentou o relatório à imprensa, dizendo ser um documento oficial elaborado pelo TCU, que provava a notificação artificialmente para cima de mortos na pandemia. No documento, havia modificações, como a inscrição do Tribunal de Contas da União. Em relação ao seu interrogatório, senhor Alexandre Figueiredo, no Tribunal de Contas da União, Vossa Senhoria confirma que o relatório elaborado sobre supernotificação de mortes por Covid no Brasil foi falsificado e utilizado indevidamente pelo presidente da República? Senador Renan, só uma questão, não era um relatório, né? Era simplesmente um arquivo em Word sem nenhuma oficialidade, né? Então essa falsificação foi feita após o envio dos documentos por seu pai à presidência da República. Sim, senhor. Foi feita após. Por causa da divulgação do relatório, Alexandre Marques está afastado das funções no tribunal e responde a um processo administrativo disciplinar. Bom, senador, a minha indignação foi pelo fato de ter sido atribuído ao Tribunal de Contas da União a responsabilidade por um documento que não era um documento oficial, que não era uma instrução processual, que não era nada do Tribunal de Contas da União. Então, vincular o nome do Tribunal de Contas da União a um arrazoado de 2 páginas não conclusivo, eu achei irresponsável. Ainda não é possível entender os detalhes da suposta alteração do documento. Alguns dos senadores da CPI defenderam que o presidente Bolsonaro fosse enquadrado nos crimes de responsabilidade e de falsificação de documento público. O Palácio do Planalto não comentou as declarações sobre a possível alteração do documento.